Mas sabe por quê? Você está aqui por um propósito. Eu estou aqui por um propósito. O seu propósito, como o meu, é de comum acordo, que é glorificar Deus com a nossa vida. Então, diz assim, ó, olha só. Tendo Sanbalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Que fazem esses fracos o quê? Judeus. Por que ele falou isso? Era de costume Israel ir e depois o quê? Voltar. Você pode ver. Israel nunca concluía nada. Quando então apareceu um homem determinado, uma pessoa valente a chegar até o fim, a reconstruir, ele então disse assim: ah, esse pessoal já conheço. O que esses fracos judeus estão fazendo? O que eles estão fazendo? Aí diz assim, olha só, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Quer dizer, pessoal, o diabo, ele trabalha com as armas que ele tem. A palavra. A palavra. Ele vem com a palavra de dúvida, ele vem com a palavra de medo, ele usa aquela pessoa que você menos imaginava que poderia vender uma palavra que, vamos dizer assim, que não concorda com o que você está fazendo. O diabo cria situações para que a pessoa venha no meio do caminho naufragar. E a verdade é que existem situações de muitos na igreja que eles começam muito bem. Eles partem por uma decisão, mas no meio do caminho, normalmente ele termina fracassando, não fazendo aquilo que Deus esperou dele para mudar a história da vida dele. Aí o diabo, quando vê essa pessoa agir, ele fala: o que faz esse fraco aí? Essa fraca Maria, esse fraco João, vai sacrificar? Vai reconstruir alguma coisa? Vai dar cabo da obra no seu dia? Vai, porventura, tirar das cinzas, do pó, o seu casamento, a sua família, a sua saúde, a sua vida sentimental? Vai tirar das cinzas a vida financeira? Quem ele pensa que ele é? E o diabo começa a trabalhar com a dificuldade, trabalhar com obstáculos, criando situações para a pessoa dizer assim: não vou conseguir, não vou chegar lá, não vai dar certo. Então você tem que entender que o seu inimigo, que é o diabo, ele é estratégico. Ele trabalha para que você não vença. Porque o único quem ganha com a pessoa dentro da igreja derrotada é o diabo. Deus é envergonhado na vida de um fracassado. Mas Deus é engrandecido na vida do vencedor. Me mostra quem foi o homem que obedeceu, que ouviu a Deus, que fez o que Deus pediu e não venceu. Me mostra. Não tem um. Aí a pergunta que eu te faço: será que Deus mudou? Será que Deus envelheceu? Será que Deus adormeceu? Será que Deus não pode fazer mais nada do que fez no passado? Por que então não acontece? A culpa é de Deus? De quem é a culpa? Não é de ninguém, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de todos nós que não mostramos para o diabo o Deus que nós temos e a força que nós temos para poder vencê-lo. Então há muitos que ficam parados, ficam simplesmente esperando acontecer. Você tem que trazer existência que não existe. Essa fogueira santa, como eu disse, é decisão. Você tem que partir para uma decisão na sua vida. Ou Deus é tudo ou nada. Ou o Senhor muda a minha vida, isso me mata. Agora, eu vou fazer o que tem que ser feito para que eu possa poder ver a tua glória na minha vida. Ou será que o diabo vai olhar para você e vai dizer assim: o que faz esse fraco? De novo. Seja sincero. De novo. Mais uma vez ele tentando. Mais uma vez o pastor falou da fogueira santa, ele pegou o envelope. Mais uma vez ele vai dizer que vai sacrificar. Mais uma vez, eu não acredito. Tem situações que o diabo nem faz força. Porque tem gente que já está vencido aqui, ó.
dentro dela. Dentro dela. Já está cansado. O diabo conseguiu vencer com o tempo. O tempo foi inimigo, foi o pior inimigo da pessoa. Então é hora de nós, pessoal, despertarmos. E como eu disse na vigília, das 3 da manhã na quinta-feira, que Isaías diz assim: desperta, desperta, braço forte do Senhor. Eu pergunto, Deus dorme? Hein, pessoal? Mas por que ele mandou Deus despertar? Porque em favor dele, Deus não estava acordado. Deus não estava olhando para ele. Deus não estava olhando para a situação dele. Não dormitará o guarda de Israel. É certo que não dorme. Então, a situação era ele. Que Deus não estava olhando porque nada estava se fazendo para Deus olhar. Se nós, meu amigo, minha amiga, despertarmos a Deus em nosso favor, se nós chamarmos a atenção de Deus na igreja de Lauro de Freitas, você pode estar certo. Dali vai surgir os maiores testemunhos do estado da Bahia. Os maiores. Mas você tem que viver isso aqui, ó. Aí, para finalizar, diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe cubras as iniquidades, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocar a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de uma altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneiras que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. A sua obra vai cessar? Olha, meu amigo, quem é de Deus não para. Quem é de Deus não desiste. Quem é de Deus vai adiante. Quem é de Deus chega até o fim e chega com vitória.